Hoje nós vamos pensar sobre 2 Reis 4, 8 a 37, dentro da temática família. Vamos pensar agora de manhã e à noite também, naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Irmãos, eu não preciso provar para vocês que a família tem sido duramente atacada nos dias atuais. Aliás, a família, como nós a conhecemos, esse modelo de família judaico-cristão, ele tem sido atacado duramente pelos meios de comunicação, e a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar, porque hoje qualquer coisinha nós somos bloqueados nas redes sociais, né? Mas sim, temos sido atacados, temos sido desprezados por muitos veículos de comunicação, leis têm sido criadas com o objetivo de mudar esse conceito de família que nós conhecemos, e nós estamos vivendo tempos difíceis. E se vocês puderem aí realmente ler acerca do assunto, nós vamos verificar que estamos diante de um grande desafio, que é manter acesa a chama da família numa sociedade que despreza a família cada vez mais. Então hoje, você realmente mostrar qual o modelo de família no qual você acredita constitui-se num desafio para nós cristãos. Não tem sido fácil você hoje viver dentro dos parâmetros da palavra de Deus, nesse mundo que jaz do maligno e cada vez mais corrompe. Por isso é sempre muito relevante falarmos sobre família e mostrarmos por que defendemos a família nos moldes bíblicos como defendemos. E hoje eu quero pensar com vocês sobre essa temática. Família, vai tudo bem? Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem na sua família? Está tudo bem com as famílias que você conhece? Você tem tomado conhecimento de alguma família onde as coisas não andam bem? Está tudo bem com você, meu irmão? Está tudo bem no seu casamento? Está tudo bem no seu relacionamento com seus filhos? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? O texto de 2 Reis, capítulo 4, 8 a 37, é um texto extenso, então nós vamos apresentar para vocês alguns versículos para que nós possamos construir a nossa linha de argumentação. É o texto que nos mostra a história de uma mulher que foi agraciada por Deus com um filho, não é? Essa mulher morava em Sunem, e Sunem ficava a pouco mais de 30 quilômetros de Abel-Meolá, que era a terra natal de Eliseu, o profeta, e 40 quilômetros do Monte Carmelo. Essa viagem podia ser feita a pé em um dia. Por isso Eliseu sempre passava por lá, pela cidade de Sunem. E nesta cidade de Sunem havia uma mulher casada que sempre recebia, sempre oferecia para Eliseu um local para que ele pudesse descansar, não é? Quando Eliseu passou a frequentar a casa dessa mulher, o padrão de vida de Eliseu, o seu comportamento, a maneira como ele vivia, mostrou para aquela mulher que ele era um homem de Deus. Você pode acompanhar comigo os versículos 8 a 10, que nos diz o seguinte: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira,
e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então, todas as vezes que Eliseu, no exercício do seu ministério, passava por aquela região, ele já sabia que havia uma casa, uma família que estava preparada para recebê-lo. E ele aproveitou esse momento, ele aproveitou esse local, não é? E ele verdadeiramente utilizou esse quarto a ponto de perceber que podia ou deveria fazer alguma coisa para recompensar aquela mulher. Obviamente, Eliseu tinha acesso às tropas, ao exército e ao rei de Israel. Então, ele queria saber o que é que ele poderia fazer por aquela mulher. E é nesse momento que, não é, ela vai responder de uma forma bem local. Ela vai dizer o seguinte: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, ela estava dizendo o seguinte: olha, eu vivo no meio do meu povo e o meu povo cuida muito bem de mim. E é interessante, irmãos, que ela vai tratar tão bem Eliseu, e Eliseu, sensibilizado com a situação dela, vai ter algo sim que Eliseu pode fazer por ela. Eu quero ler para vocês aqui o desenrolar da história dentro da própria palavra, e nós vamos chegar então a esse clímax, que é aquilo que Eliseu vai fazer pela mulher. Versículo 11: e sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi. Diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. É nesse momento que Geazi se pronuncia. E Geazi vai dizer: olha, ela não tem filho. E nós já estudamos aqui em outros momentos que naquele contexto, uma mulher, nós estamos falando de uma época onde as mulheres não tinham muitos dos direitos que elas têm hoje. Naquele tempo, as mulheres eram totalmente dependentes dos seus maridos. E se o marido morresse, e tudo indica que o marido dessa mulher já era um homem de idade, nós estamos falando também de um contexto muito desfavorável, onde não havia uma medicina avançada, não havia um saneamento básico adequado, os meios de sobrevivência naqueles tempos, embora essa família fosse uma família abastada, eram meios que não ofereciam muita segurança de uma longevidade. A expectativa de vida dos homens naquele contexto, para vocês terem uma ideia, era de 30 anos de vida. Se algum passasse disso, era um privilegiado, não é? Então, ela não tinha filho. E se o marido morresse, ela não teria quem pudesse cuidar dela na ausência do marido. Então, Geazi, ele vai dizer, não é, para Eliseu o seguinte: olha, ela não tem filho. Já que você quer, de alguma maneira, recompensá-la pelo favor dela, pelo desvelo dela, por tudo aquilo que ela tem manifestado para você, pense nessa possibilidade, porque ela não tem filho. E é isso que realmente vai acontecer. Eliseu vai prometer para aquela mulher que ela teria um filho. É interessante que ela, num primeiro momento, não acredita. E ela vai dizer para Eliseu assim: olha, não me engane, por favor. Não mintas a tua serva, não me engane. Não fales, em outras palavras, algo que possivelmente não vai acontecer. Talvez ela tivesse alguma dificuldade de engravidar, talvez o marido tivesse algum problema, não se sabe, o texto não apresenta. O fato é de que ela olhou para aquela promessa e ela não queria ser enganada, mas ali quem estava prometendo era um homem de Deus, que tinha autoridade para isso dada pelo próprio Deus. E é isso que vai acontecer. Ela vai ter um bebê, ela vai ter um filho, e esse filho vem
para trazer ainda mais alegria para aquela família. Nós estamos falando aqui de um contexto onde família, filhos, prole, tinha todo um sentido, era buscado e era visto como bênção de Deus. Então aquela família era uma família abastada, era uma mulher importante, o homem era um homem rico, eles vão construir um quarto para Eliseu, era uma mulher estimada onde ela morava, mas faltava um filho e esse filho chegou. Pois bem, esse menino cresce, aqui nós estamos falando aproximadamente, aquele menino estava já na casa dos seus 10 para 11 anos, talvez até um pouco mais. E nós estamos também falando, tudo isso são elementos importantes para que nós possamos entender a gravidade e a dramaticidade do texto. Porque nós estamos falando de uma região do planeta onde o calor é intenso, onde o calor é algo insuportável. Durante o dia, as temperaturas beiram 50 graus. É isso que nós estamos falando aqui. E esse menino, ele foi ter com o seu pai, foi trabalhar e ele então começa a se sentir mal, uma forte dor de cabeça, provavelmente pode ter sido uma insolação. O pai, naquele momento, não havia muito o que fazer, o menino estava trabalhando com ele, de repente ele começa a reclamar de dores de cabeça, estava com a sua cabeça doendo. O pai diz o seguinte: leve esse menino para a mãe dele, eu não posso fazer nada por ele aqui. Eu não tenho medicamentos, nós estamos falando aqui de um tempo onde a medicina estava dando seus primeiros passos. Não havia paracetamol, não havia dipirona, não havia absolutamente nada disso. Leve esse menino para a mãe dele, eu não tenho o que fazer, eu não consigo ajudá-lo aqui. E o servo levou o menino para sua mãe, o menino deitou no colo de sua mãe e ali ficou, ela tentando cuidar, talvez de alguma forma, ela pode ter tentado apresentar para ele algum recurso, não se sabe. Mas o fato é que aquele menino, no qual todas as esperanças daquela mãe haviam sido depositadas, morreu. É aqui que começa algo extraordinário. O que é que aquela mãe faz? Ela não vai avisar o marido. Ela não manda o servo buscar o marido. Observe só, versículos 21 a 23. Veja só. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Por que é que ela não chama o marido? Porque naquele clima, os corpos se decompunham muito rapidamente. Muito rapidamente. Nós estamos falando de um clima diferente do clima do Brasil. Naquela região do planeta, o clima muito quente fazia com que os corpos entrassem em decomposição muito rapidamente. Então, se ela avisasse ao pai que o menino estava morto, o pai iria sepultar o filho rapidamente. Então, ela pega o menino, deita o menino na cama do homem de Deus que ela havia feito especificamente para Eliseu, mandado fazer especificamente para Eliseu, e ela chama o marido, mas ela chama o marido para uma outra questão. Versículo 22, veja só. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E aí o marido, não entendendo o que estava acontecendo, não sabendo que o filho estava morto, ele fica intrigado e ele pergunta o seguinte: e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado. Ou seja, você vai até o homem de Deus para quê? Porque na verdade era ele que ia até eles. Era o Eliseu que ia até Sunem, era Eliseu que estava sempre na casa deles. Agora a mulher vai até Eliseu, aconteceu alguma coisa, você vai oferecer algum sacrifício, você vai, de alguma forma, adorar, você vai prestar algum serviço religioso, o que é que vai acontecer? Não há nenhuma justificativa para o que você está fazendo. E ela então responde algo que talvez eu e você não teríamos condições de responder. Imagine você, mãe, que está aqui nesta
nesta manhã, você também, pai, claro, se você realmente recebesse seu filho chegando da escola, o seu filhinho ou a sua filhinha dizendo: mamãe, papai, eu estou com muita dor de cabeça, minha cabeça está doendo muito, e você então dissesse para o seu filhinho: deita aqui, deita no colo da mamãe, deita no colo do papai, o que está acontecendo? Minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, e de repente seu filhinho ou sua filhinha morre. Ali, no seu colo. Eu pergunto para vocês, teríamos realmente condições de responder o que essa mãe respondeu quando o pai indagou onde ela ia? Ela responde assim: vai tudo bem. Não se preocupe. Tudo sob controle. Não há razão para você se preocupar. Tudo sob controle. Vai tudo bem. Não aconteceu nada. Mas aconteceu, gente. O filho dela estava morto. Ela sabia. Havia um pré-adolescente morto no quarto de Eliseu. Como assim? Vai tudo bem. Então, ela albardou a jumenta, versículo 24. Deixa eu ler para você agora uma parte um pouquinho mais extensa do texto, por favor. Ela albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Lembrem-se, era 40 quilômetros. 40 quilômetros. Rapidinho, rapidinho, ela chegaria lá. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Ou seja, alguma coisa pode ter acontecido. Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem, pela segunda vez. Vai tudo bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi chegou para retirá-la. Diz, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E aí ela abre o coração para quem? Ela não abre o coração para o marido, ela não abre o coração para Geazi, ela não abre o coração para os servos, ela vai abrir o coração para o homem de Deus. E ela vai dizer: veja só, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, ou seja, já entendendo o que aconteceu, né? Ela nem precisou dizer, ele já entendeu. O filho da mulher morreu. Aí ele disse para Geazi, veja só Eliseu, Eliseu aqui, ele está terceirizando, não é? Terceirizando aquilo que cabia a ele fazer. Ele vai dizer: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde, se alguém te saudar, não lhe respondas, porque na cultura oriental havia muito isso, né, das pessoas se encontrarem e ali começarem a conversar, e a causa era urgente. Então Eliseu está dizendo, não saúdes ninguém, se alguém te saudar, não respondas, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: não, absolutamente, eu não quero Geazi. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Eu quero você, homem. Você é o homem de Deus. Eu quero você. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu.
Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. Chamou-a, veio a ele e disse ele: toma teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés, se inclinou à terra, tomou seu filho e saiu. Eu pensei muito sobre esse texto. Esse texto falou muito ao meu coração. Porque eu vejo muito de nós aqui. Muito de nós aqui. E eu quero aprender algumas coisas com vocês nesse texto. Por isso que o tema é família. Vai tudo bem? Porque nós temos presenciado famílias em crise, famílias que estão percebendo a crise, famílias que estão sendo consumidas pela crise, famílias que estão naufragando, famílias que estão realmente perdendo a esperança, famílias que não estão encontrando forças. Então, sim, é muito propício perguntar isso, porque pode ser que aqui nesta manhã uma família me responda: não, pastor, não vai tudo bem, na minha casa não. Estamos passando por uma grande dificuldade na minha casa. Então eu quero que nós, juntos, aprendamos algumas coisas aqui. Aprendamos algo aqui nesse texto, porque ele tem muito para nos ensinar. A primeira coisa que eu aprendo aqui: diga-me se há lugar para Cristo em sua casa, e te direi que tipo de casa você tem. Havia um lugar, vocês concordam que havia um lugar naquela casa para Eliseu? E se havia lugar para Eliseu, havia lugar para quem? Para Deus. É triste o que eu vou dizer para vocês aqui, mas há muitas casas onde Deus não encontra espaço. Não há espaço para Deus em muitas casas. Deus não é bem-vindo em muitas casas. E essas casas estão vivendo turbulências, dificuldades, estão buscando, os Geazis estão dando ou estão preferindo muitos Geazis que às vezes o diabo coloca à disposição para tentar resolver os problemas, mas não se tem buscado a Deus. Deus tem ficado do lado de fora. Sabe por quê? Eu vou dizer isso para vocês. Porque quando você traz Deus para dentro da sua casa, automaticamente você está assumindo as responsabilidades disso, porque Deus nunca vem sozinho. Quando Deus entra na sua casa, Ele traz consigo responsabilidades que precisamos assumir. Então, quando Deus está presente em casa, o modus operandi da família é diferente. Quando Deus está presente em casa, nós precisamos nos atentar para alguns detalhes que muitas vezes nós não nos atentamos quando Ele não está presente. Quando Deus está presente em casa, nós precisamos realmente buscar aquilo que o mantém lá, porque não é suficiente você trazer Deus para a sua casa, é imprescindível que você o mantenha na sua casa. Entende? Aí eu me lembro daquele momento quando o povo de Israel perdeu aquela batalha contra os filisteus, sabe? E a Arca da Aliança foi tomada, e ali aquele menino que nasceu, neto de Eli, recebeu o nome de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Eu posso dizer uma coisa para vocês: há muitas casas cuja glória de Deus já foi embora. A glória de Deus não está mais lá. Então eu repito o que eu acabei de dizer: não é suficiente você trazer Deus para a sua casa, você precisa mantê-lo lá. E como é que se mantém Deus em casa? Tomando cuidado, vigiando, se atentando para aquilo que Deus exige de nós para que Ele fique conosco. Então eu vou novamente perguntar:
ou eu vou afirmar, diga-me se há lugar para Cristo em sua casa, e eu te direi que tipo de casa você tem. Tem uma frase de D.L. Moody que eu gosto muito. D.L. Moody diz assim: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Os vizinhos logo perceberão. Então, havia lugar para Deus naquela casa. Esse já é o grande ponto. Há lugar para Deus na sua casa? Deus é o principal na sua casa. Ele é a razão de ser da sua casa. Ele é a razão de ser da sua família. Tudo o que acontece dentro da sua casa acontece para a glória de Deus. Você tem vivido a sua vida familiar pensando sempre em agradar a Deus e fazer com que o Senhor tenha prazer em morar na sua casa? Me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas eu já visitei muitas famílias ao longo de todo o meu ministério pastoral, e muitas dessas famílias que eu visitei, eu sempre visitei para tentar resolver problemas, crises, dificuldades, e muitas delas tinham assim na porta da casa escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiquei pensando depois, meu Deus, mas como é isso? Como pode haver tanta incongruência? Uma placa dizendo uma coisa e a família vivendo outra. Nós precisamos ser coerentes. Se você quer colocar uma plaquetinha na porta da sua casa dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, então que isso seja uma realidade dentro dela. Porque placas não significam nada. Placas não convencem ninguém. Placas não contagiam vizinhos. O que contagia um vizinho, o que fortalece a igreja, o que faz realmente a igreja ser forte, a família ser forte, é o que acontece dentro da casa. Entende, irmãos? Então eu termino e vou para a próxima aplicação. Diga-me se há um lugar para Cristo em sua casa, e te direi que tipo de casa você tem. Mas eu aprendi uma segunda coisa aqui. Reconheça sua impotência frente a certos problemas. Nada de comodismo. Tudo que você puder fazer para resolver o problema da sua casa, faça. Esteja disposto, marido, homem, esteja disposto a mudar o que for preciso, se o problema for você. Irmã, esteja disposta a resolver, a mudar o que for preciso, se o problema for você. Lutem os dois, façam tudo o que vocês puderem para resolver os problemas da casa de vocês, mas reconheçam que às vezes há problemas que nós não vamos conseguir resolver, e é aí que entra o grande diferencial. Quem é? Jesus Cristo. É aí que entra. É interessante que no versículo 20 diz assim: e ele o tomou, levou a sua mãe. Ele quem? O pai do menino. Levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. O pai reconheceu: não consigo resolver. Leva para a mãe. A mãe, naquele momento, coitada, impotente também, não conseguiu resolver o problema do filho. Pegou o filho morto, colocou na cama de Eliseu e reconheceu: eu não tenho o que fazer por esse menino, mas eu sei que existe alguém que tem. Então eu vou até lá. E ela vai procurar Eliseu. Eu cheguei à seguinte conclusão, e eu queria saber se vocês concordam comigo. O que fazemos frente aos problemas? Perdão, é uma pergunta. O que fazemos frente aos problemas quando estes se tornam maiores do que a nossa capacidade de administrá-los? O que você tem feito, não é? Há pessoas que entram em desespero, há pessoas, não é, que... Veja só que lástima, existem muitas pessoas que quando estão diante dessas crises, desses problemas, se afastam de Deus, se afastam da igreja. É impressionante como muitas pessoas, ao invés de irem para a casa de Deus, de irem para diante do Senhor, fazem o contrário, se afastam dele. Observe que essa mãe, o que foi que ela fez? Ela andou 40 quilômetros, pertinho, ok, mas no lombo de uma jumenta, 40 quilômetros,
para buscar o homem de Deus que poderia resolver o problema dela. 40 quilômetros, e às vezes nós estamos a 100 metros da igreja e não vamos na igreja, não vamos orar, não vamos pedir ajuda, não vamos buscar o Senhor. Nós simplesmente entramos em desespero, arrancamos os cabelos e nos afastamos de Deus e começamos a questionar a Deus. É ou não é assim que acontece, irmãos? Então vamos reconhecer a impotência que temos muitas vezes diante de certos problemas e vamos dizer o seguinte: Deus pode, eu vou buscá-lo, eu vou buscar a face do meu Deus, porque eu já tentei de tudo para salvar esse casamento, eu já tentei de tudo para poder ajudar meu filho, eu já tentei de tudo para resolver esse problema, eu tenho tentado, não consigo, mas eu sei que o meu Deus pode. Eu sei que o meu Deus pode. Eu vou buscar a face do meu Deus. Por favor, irmão, eu quero fazer um pedido para você. Irmã, quando as coisas ficarem difíceis, em nome de Jesus Cristo, não se afaste de Deus. Isso é pior. Mas aí eu aprendo uma outra coisa que... Ai, meu Deus, como isso é difícil. Esteja preparado para as mudanças bruscas da vida. Você quer realmente dizer como essa mulher, quando as dificuldades chegarem, está tudo bem, está tudo bem. Nós precisamos estar preparados para as mudanças bruscas da vida. Avaliem comigo, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou apresentar para vocês agora alguns elementos. Uma mulher importante, bem casada, próspera. Tanto é que construiu um quarto para Eliseu, não era para qualquer um isso naqueles tempos. Próspera, e não era qualquer quarto, não, mobiliado. Cama, mesa, cadeira, candeeiro, tudo que Eliseu precisava. Ela construiu junto ao muro. Mulher próspera, não faltava nada para aquela mulher, nada, absolutamente nada. Marido trabalhador, talvez o marido fosse um empreendedor, não se sabe. Uma mulher respeitada pela comunidade. As pessoas gostavam dela. Eu quero perguntar para essa igreja linda que está aqui nesta manhã, o que faltava para essa mulher? Nada. Essa mulher tinha tudo. E para completar, agora ela ganha um presente. Que presente? Um filho. Tudo que ela precisava. Porque se faltava alguma coisa para essa mulher, não faltava nada no contexto econômico, não faltava nada no contexto familiar, embora ela não tivesse filho, tudo bem, mas ela está dizendo, não, Eliseu, está tudo bem, eu habito no meio do meu povo, não precisa se preocupar, o que eu fiz para você, eu fiz de coração, não precisa se preocupar comigo, está tudo bem comigo, mas faltava um filho para completar, para poder trazer aquilo que faltava no que tange a esse conforto, a essa segurança da qual ela tanto precisava. E esse filho chegou, e esse filho cresceu, essa mulher amamentou esse menino, essa mulher se apegou nesse menino, esse menino era a alegria da família, que maravilha devia ser aquela casa, de repente, tudo muda. O menino começa a passar mal, passando mal, e morre. Mudança brusca. Sabe, irmãos? E sabe o que é que muitas vezes desestabiliza nossas vidas? Mudanças bruscas. Tudo bem, de repente chega a notícia de que seu filho está doente. Chega a notícia de que você perdeu o emprego e agora você está até aqui de coisas para poder pagar, sua vida acontecia dentro de uma realidade, agora vai ter que acontecer dentro de outra, você vai ter que privar sua família de algumas coisas. Chega a notícia de que realmente uma enfermidade chegou na casa e aí vai várias questões que podem acontecer conosco. E o pior, você vasculha a palavra de Deus e você procura alguma coisa e você não encontra da parte de Deus uma garantia de que não vai ser assim. Pelo contrário, aí você abre a palavra de Deus, cai lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Aí você vai ler a história de Paulo para ver se você encontra alguma esperança. Aí você vê um homem que sofre.
Aí você vai ler o Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, somente versículos que vão contribuindo para que você veja e perceba que não há na palavra de Deus nenhuma garantia de que as coisas vão ser diferentes, mas eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou fiel. Não há, vai acontecer mudanças bruscas na sua vida. Enquanto nós estivermos nesse contexto, vai. Deus nunca prometeu que seria diferente, as mudanças bruscas acontecem. Você hoje está segurando seu filho, amanhã você pode estar sepultando seu filho. Mudanças bruscas na vida. E aí você me pergunta: pastor, então o que é que a gente faz? Eu vou dizer para você o que é que a gente faz. Sabe o que a gente faz? A gente não tem como mudar isso, tem? Então vamos pedir a Deus uma medida a mais de fé. Vamos pedir a Deus para fortalecer a nossa fé. Vamos pedir a Deus, sabe, para aumentar a nossa confiança. Não é a realidade que vai se adaptar a mim, eu é que vou me adaptar à realidade. Eu é que vou subir um degrau. Eu é que vou encarar isso de uma outra maneira. Enquanto muitos olham para isso como o fim da linha, como um castigo, como uma punição, porque isso acontece muito no meio do povo de Deus. Enquanto as coisas estão bem, enquanto as latas estão cheias, enquanto a saúde está 100%, enquanto os filhos estão crescendo a contento, enquanto o carro está na garagem, enquanto a casa está de pé, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, louvado, eu te amo, Senhor. Mas deixa a mudança brusca acontecer para você ver o que é que vai haver na boca de muitos cristãos: lamentação, reclamação, murmuração, praguejos e blasfêmias. Porque tem muita gente que só sabe olhar para Deus como um resolvedor de problemas ou como aquele que só concede coisas boas, mas tem pessoas que têm dificuldade de olhar para Deus como aquele que permite mudanças bruscas. Qual Deus você quer? Eu quero os dois. Porque para mim, o Deus que me diz sim, o Deus que me diz não, o Deus que abre portas, o Deus que fecha portas, é o mesmo. Entende? Ele não deixa de ser bom porque ele deixou acontecer uma mudança brusca na sua vida. O problema não está com ele. Se eu não estou sendo capaz de glorificá-lo quando as mudanças bruscas acontecem, o problema está em mim. Então eu pergunto para você: você quer ser como essa mulher e dizer assim: está tudo bem, pastor? Peça a Deus para elevar você. Não peça a Deus para evitar os problemas, não. Irmãos, eu falo isso, eu tremo. Porque eu tenho uma família que eu amo, eu tenho 2 filhas lindas, eu tenho uma mãe e um pai agora assistindo esse culto em casa. Irmãos, eu nunca estive tão bem na minha vida. Eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Irmãos, tem havido prosperidade na minha vida. Deus tem me dado saúde. Eu tenho saúde, eu durmo bem, eu acordo bem, eu passo bem o meu dia, eu olho para as minhas filhas, eu amo minhas filhas estão felizes, minhas filhas estão alegres, a minha esposa está feliz, a minha casa está bem, a minha vida está bem, mas eu sei que talvez dentro dos propósitos de Deus não será sempre assim, e eu fico pensando: e aí? E quando a mudança brusca chegar, eu peço a Deus uma coisa: ó Deus, não me deixe envergonhá-lo. Permita que da minha boca saia: está tudo bem. Então se prepare para isso. Se prepare para as mudanças bruscas que Deus pode deixar acontecer na sua vida. Porque Ele pode. Ele deixou acontecer uma mudança brusca na vida dessa mulher. Tudo jóia, tudo ok, tudo bem na vida dela. De repente Deus permite que o filho morra. E Deus pode permitir isso acontecer conosco. Já parou para pensar nisso? Eu me assusto com isso. Isso pode acontecer. A boca. Não me esqueço
Eu não me esqueço. Se o Marcinho me permite, eu não me esqueço. Nunca vou esquecer. A sua tia havia sido chamada à presença de Deus. E no primeiro culto que nós realizamos aqui, depois que voltamos, fomos cantar um hino e o irmão ajoelhado aqui com as mãos para cima, dizendo para Deus, em outras palavras, se o irmão me permite, está tudo bem, Senhor. Eu perdi minha avó, eu perdi minha tia. A família inteira tem isso para nos ensinar. A família inteira. Perdemos pessoas que amávamos demais. Mas o procedimento de vocês nos mostrou o seguinte: está tudo bem. Como eu sou grato por essa família e por tantos aqui também que passaram por situações assim. Louvado seja Deus pela vida de vocês que foram capazes de dizer: está tudo bem, por conta das mudanças bruscas que vocês enfrentaram. Que Deus permita que nós sejamos assim. Que na hora que estivermos passando pelo pior momento da nossa vida, nós sejamos capazes de falar como essa mulher: vai tudo bem. Esse deve ser o nosso alvo, irmãos. Não há sentido em ser cristão se quando as coisas ruins acontecerem, você abandona Jesus. Não há sentido. Então esteja preparado para as mudanças bruscas da vida. E deixa eu aprender mais uma coisa com vocês aqui. Não aceite paliativos. Há vitórias que só Jesus Cristo pode dar. Vocês concordam? Aquela mulher foi até Eliseu. No meio do caminho, ela encontra com Geazi. Eliseu tentou terceirizar a questão, mas ela queria quem? Ela queria Eliseu. Insistiu tanto que Eliseu foi com ela. Está lá no versículo 30. Chegando em sua casa, Eliseu assume o controle da situação e devolve seu filho vivo. Há problemas em sua família? Você está passando por dificuldades na sua família? Paliativos existem? Sim, existem. Mas eficácia só em Jesus. Só Ele pode. Há uma frase que diz assim, uma frase de Thomas Brooks. Eu não me esqueço dessa frase. O chocalho sem o seio materno não satisfará a criança. A casa sem o marido não satisfará a esposa. O porta-joias sem a joia não satisfará a jovem. O mundo sem Cristo não satisfará a alma. Só Jesus Cristo pode satisfazer nossa alma. Só Jesus Cristo pode trazer a minha família de volta à vida. Só Jesus Cristo pode realmente produzir em mim canções de louvor em meio a tempestades terríveis. E aí eu aprendo com vocês a cristologia do texto. Jesus Cristo é o único que pode restaurar a alegria, trazer de volta a esperança, completar o incompleto e fazer o impossível acontecer. Só Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com aquela família. Vocês concordam comigo? Vamos enumerar aqui. A alegria foi restaurada, sim ou não? A esperança voltou, sim ou não? O incompleto se tornou completo novamente, sim ou não? O impossível aconteceu, sim ou não? Por isso, glórias àquele que pode fazer com que tudo vá bem na sua família. Vai tudo bem na sua família? Talvez você precise olhar para esse texto, ler esse texto, reler esse texto, aprender nesse texto. Eu quero apenas repetir para vocês as aplicações e nós encerramos. Diga-me se há lugar para Cristo em sua casa e te direi que tipo de casa você tem. Reconheça sua impotência frente a certos problemas. Esteja preparado para as mudanças bruscas da vida. Não aceite paliativos. Há vitórias que só Jesus Cristo pode dar. Por isso, nada de desespero. As coisas não andam bem na sua vida, na sua família. Nada de desespero. Existe um Deus que pode mudar tudo. A Ele toda a honra,
toda a glória, todo o louvor para toda a eternidade.